Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério Lima e este é o canal Matemática e Xadrez, um canal dedicado a trazer dicas tanto da matemática quanto do jogo de xadrez. Na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o movimento de algumas peças no jogo do xadrez, tá certo? Me acompanhe depois da vinheta. Então, pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de número 2, falando sobre os movimentos das peças do jogo do xadrez. Hoje, a gente vai falar de 3 pecinhas. A gente vai falar do peão, a gente vai falar dos cavalos e também do movimento do bispo, tá certo? Em aulas futuras, em outras aulas, a gente vai falar do movimento da torre, da dama e do rei, ok? Então, vamos aqui por partes falar dos movimentos de cada uma dessas peças que eu falei aqui para vocês agora. Então, antes da gente dar continuidade, já gostaria de pedir que, se você gosta do conteúdo do jogo do xadrez, que você deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso conteúdo, tá ok? Então, vamos lá. Vamos falar aqui então do movimento dos peões, Então, na outra aula, na aula de número 1, a gente falou da posição das peças. E lá a gente viu que os peões eles sempre vão iniciar aqui na segunda fileira. A gente vai ter 8 peões brancos. E na sétima fileira aqui a gente vai ter 8 peões pretos. Então, o movimento do peão ele é relativamente simples, ok? O peão ele se movimenta uma ou duas casas no seu primeiro movimento. Então, é a única vez que o peão pode movimentar 2 casas, é no seu primeiro movimento. A partir de então, apenas uma casa por vez, tá certo? Então, o peão se movimenta uma ou 2 casas no seu primeiro movimento. Posteriormente, uma casa por vez no tabuleiro, certo? Então, quando ele chega na última casa, ele tem direito à sua promoção. Ele pode se transformar em qualquer uma outra peça do jogo, certo? Em bispo, cavalo, torre ou dama. Só não pode ser promovido para rei, ok? Então esse é o movimento do peão, sempre em linha reta para a frente. Esse é um movimento simples para ele. E para capturar, o peão ele sempre vai capturar, ele sempre vai capturar na diagonal. Então o peão também uma casa por vez, seu movimento de captura é na diagonal. Então ele ocupa, no caso se ele fizer a captura de uma peça, ele vai ocupar o lugar daquela peça que ele capturou, ok? Então esse é o movimento do peão. Vamos conhecer o cavalo, o movimento do cavalo. Então na outra aula a gente viu que os cavalos eles iniciam, no caso dos cavalos brancos, nas casas de B1 e G1, e no caso dos cavalos pretos, nas casas de B8 e G8. Essas são as casas iniciais dos 4 cavalos dentro do jogo de xadrez, no tabuleiro. O movimento do cavalo, há quem diga que seja o movimento mais complexo das peças, mas nem tanto. Ele é um movimento em forma de L maiúsculo. Como assim? A gente sempre vai formar um L maiúsculo, não importa a posição. Então esse cavalo aqui, esse cavalo aqui de G1, por exemplo, a gente sempre, quando for movimentá-lo, a gente vai contar as casas, uma, duas e vira uma para o lado, ok? Uma, duas e vira uma para o lado, ok? Então esse é o movimento possível para o cavalo. Então, em forma de L. E ele ocupa, no caso, o local final aqui do L, o L maiúsculo. Para capturar, certo? Ele vai capturar a peça que estiver lá no final do seu movimento, ocupar o lugar da peça, ok? Então, o cavalo ele se movimenta em forma de L maiúsculo. Assim, uma dica sobre os cavalos, para eles ficarem bem ativos,
aí quando você estiver jogando, é sempre posicionar o seu cavalo em casas centrais, né, no jogo, para que ele possa atacar o maior número de casas possíveis, ok? Então aqui, um cavalo bem centralizado, ele ataca até 8 casas ao mesmo tempo. Uma peça que tem um grau de cobertura bem elevado, ok? Então esse é o movimento dos cavalos. Para finalizar a nossa videoaula de número 2, a gente vai conhecer os bispos. Os bispos, né, eles ocupam inicialmente, pelo lado das peças brancas, as casas C1 e F1, e pelo lado das peças pretas, as casas de C8 e F8. Os bispos, eles também são peças bem dinâmicas dentro do jogo de xadrez pelo seu grau de cobertura. Então a gente vai ter um bispo ocupando as casas brancas, pelo lado das peças brancas, e outro também das peças brancas ocupando as casas negras. Mesma coisa aqui do lado das peças pretas. A gente vai ter um bispo ocupando as casas brancas e um bispo ocupando as casas pretas. O movimento do bispo é sempre em diagonal, tá bom? Então os bispos eles se movimentam sempre em diagonal, ocupando, né, a quantidade de casas que tiverem disponíveis, ok? Então aqui é um movimento bastante assim, bem promissor, porque ele ocupa diversas casas ao mesmo tempo. Ele tem a capacidade de atacar diversas casas ao mesmo tempo. Então aqui o movimento do bispo é sempre nas diagonais. O bispo que está na casa branca sempre vai atacar as casas brancas na diagonal, e os bispos que estão nas casas pretas sempre vão atacar as casas pretas na diagonal, certo? A captura dos bispos é no sentido do seu movimento, ok? Por exemplo, esse bispo que está aqui das negras em C8, ele poderia muito bem capturar esse bispo que está aqui em H3 pelo lado das brancas. No caso, para capturar, ele ocupa, né, a posição da peça que foi capturada. Tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula de número 2. Nela nós falamos um pouco sobre o movimento do peão, o movimento do cavalo e o movimento dos bispos. Tá ok? Se você gosta do conteúdo, né, deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida e se inscreva no nosso canal. Posteriormente, a gente vai falar do movimento das outras peças. Tá ok? Então, muito obrigado. Espero vocês nas próximas aulas.